Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez com Família Batista em Foco. É uma alegria voltarmos aqui. Nessa noite é uma noite muito especial, porque nós temos aqui o pastor Jeremias Clarino Gomes, pastor da primeira Igreja Batista de Jardim Jovaia. Foi diretor do seminário, um grande amigo e, para nós, um referencial de ministério pastoral aqui na cidade de Guarulhos. Pastor Jeremias, seja muito bem-vindo. É uma alegria poder ter o pastor aqui conosco. Queria que o senhor desse a sua boa noite para os nossos ouvintes, mas de início o senhor já pudesse falar um pouquinho da sua trajetória aí, como começou o seu ministério, aonde foi, como é que o senhor vê hoje o ministério pastoral nessa cidade? Ok, boa noite, é um prazer muito grande voltar a participar do programa Família Batista em Foco, esse programa que tem levado informações à família Batista em especial e ao público em geral. Pastor Toninho, falar do ministério é algo que nos envolve realmente, né? Ministério é sempre mistério também. Ingressei para o Ministério Batista no dia 19 de dezembro de 1977. Portanto, já vou completar esse ano 39 anos de ministério, dirigindo as igrejas por onde passei. Comecei em Pernambuco, ali em Jaboatão dos Guararapes, na primeira Igreja Batista de Prazeres. Depois vim para Bahia, pastorei no Recôncavo Baiano. E depois para São Paulo. Estamos aqui já em Guarulhos desde 1987. Também vamos completar já 29 anos aqui em Guarulhos, dos quais, desses 29 anos em Guarulhos, estamos pastoreando a Igreja Batista do Jardim Jovaia, a primeira Igreja Batista, há 26 anos, vamos completar agora no mês de novembro. E dirigir a Igreja do Senhor, ao tempo que é uma responsabilidade muito grande para qualquer obreiro, também se constitui um privilégio muito grande poder estar no centro da vontade de Deus, desenvolvendo a obra de Deus, atendendo a um chamado muito especial e a consciência de que nem sempre a gente está devidamente preparado para isso, né? Aliás, quase nunca o pastor se sente preparado para a tarefa do ministério, mas ao mesmo tempo ele tem consciência de que o Deus que o chamou é quem é suficiente para orientá-lo, para aperfeiçoá-lo. O apóstolo Paulo diz que aquele que começou a boa obra, ele haverá de aperfeiçoar e terminar essa boa obra. Então, servir a Cristo como pastor, como ministro de Deus, a gente reconhece a responsabilidade, mas ao mesmo tempo também reconhece o grande privilégio de servir nas fileiras daqueles que estão tirando as vidas do lamaçal do pecado e trazendo para a luz maravilhosa de Jesus Cristo. No ministério, a gente colhe flores e espinhos também, não é? Aliás, alguém já cantou assim, ministro que prega as flores, preguem também os espinhos. Mas aqueles que distribuem flores, alguém já disse, sempre resta perfume nas suas mãos. Deus é um Deus compensador, né? Ele não deixa, de fato, os seus ministros só. Ele acompanha, ele disse a Josué, eu estarei contigo, eu te mandei, esforça-te, tem bom ânimo, e faz da palavra de Deus a tua meta, né? A gente tem um livro, e esse livro tem todas as receitas de Deus para o nosso ministério, para a igreja, para as famílias, para o mundo em geral. Em qualquer lugar do mundo que se pregue o Evangelho, colocando-se em evidência aquilo que a Bíblia explica, aquilo que a Bíblia recomenda, não existe lugar no mundo que isso não dê certo. Porque o Evangelho é princípio, o Evangelho é Deus procurando o homem. A palavra diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Então o pastor, ele é paladino, ele é detentor de uma mensagem que é a mensagem de Deus, a mensagem da Bíblia. A Bíblia é sagrada, a Bíblia é inerrante. Os homens podem falhar nas suas interpretações.
e muitas vezes tem falhados, mas a palavra de Deus não, ela é inerrante. Ela é a palavra inspirada do Senhor, desde o Gênesis até o Apocalipse. E a gente tem visto o cumprimento dessa palavra em todas as épocas, em todos os lugares onde ela foi anunciada e está sendo anunciada. Pastor Jeremias, essa palavra que é viva, eficaz, que transforma, tem sido muito esquecida nos púlpitos ultimamente, né? Qual a sua impressão nesses últimos tempos de palavra, de mudança de ordem de culto? Então, pastor Toninho, a gente assiste com um certo pesar mesmo, talvez eu diria esse despreparo de alguns obreiros e às vezes também a falta de zelo, né, no púlpito com a palavra. E isso tem sido desastroso, não tem sido bom e nem poderia ser bom, porque quando a igreja deixa de ouvir a palavra, que é o alimento, não é? Que é a ração balanceada, que faz com que o rebanho se desenvolva e ele cresça saudavelmente, ele vai necessariamente se alimentar de outras coisas. Aliás, o salmista Davi, que foi pastor de ovelhas, né? Ele usa muito essa experiência nos seus belos salmos, mostrando que a ovelha, quando ela está de fato se alimentando bem, ela, em pastos verdejantes, como diz lá o Salmo 23, esse rebanho se torna um rebanho reprodutivo, a ovelha é doutrinariamente saudável, espiritualmente saudável, a família vai bem, a igreja vai bem. Então, o distanciamento da palavra tem tornado muitas pessoas puramente religiosas, e nós estamos religiosizando as pessoas e estamos com dificuldade de transformar essas pessoas em discípulas de Jesus Cristo. Então a religião é um corrimão perigoso, porque passa para as pessoas que desconhecem o fundamento teológico, bíblico da salvação. O religioso, ele tem a ideia de que ele é uma pessoa completa do ponto de vista bíblico, mas não é. Jesus diz assim: vinde a mim, e eu vos darei vida, e tereis vida. Então, a religião, por si só, ela pode ser uma capa até bonita, colorida, mas que não resolve o problema espiritual das pessoas. Muito bem, pastor. Eu também creio como o senhor que está faltando Bíblia, né? Bíblia, e não livros de autoajuda. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Nós falamos um pouquinho do seu passado, nessa trajetória ministerial, mas a igreja hoje é melhor do que a igreja antes? Ou a igreja de hoje ela é pior em alguns aspectos? Como é que o senhor vê essa questão da igreja? Mas eu quero que o senhor me responda isso no próximo bloco. Ok.
Boa noite, irmãos. Estamos no ar mais uma vez com Família Batista em Foco, voltando aqui, entrevistando o pastor Jeremias Clarindo Gomes, pastor da Primeira Igreja Batista do Jardim Jovaia. E para nós é uma grande honra poder receber. Pastor Jeremias, a igreja hoje é uma igreja melhor do que a igreja do passado, ou a igreja do passado era melhor? Como é que o senhor vê essa transição do século XX, da igreja do século XX para o século XXI? O senhor que é um homem, um ministério, um homem novo ainda, pastoreando nessas mudanças todas, como é que o senhor está vendo tudo isso? Então, pastor Toninho, desde que a Bíblia relata aquele momento histórico em que Jesus pergunta aos seus discípulos a respeito da personalidade dele, como as pessoas, que imagem ele estava vendendo dele mesmo para a comunidade ali em Jerusalém e nas circunvizinhanças. E eu acho que Jesus tinha guardado no coração dele para aquele momento fazer essa declaração mais importante da vida, que é o momento em que, a meu ver, surge a igreja, pelo menos embrionariamente. E ele ouve dos discípulos que as mais diversas respostas, as pessoas tinham feito uma imagem de Jesus, associando a profetas e pessoas lá do Velho Testamento. Então Jesus pergunta aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, como porta-voz do colégio apostólico, diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Mediante essa declaração que Pedro fez, que não é dele, Jesus mesmo disse que quem revelou isso a Pedro foi o Divino Espírito Santo, foi o Pai que está no céu. Então Jesus diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, há diversas teorias sobre o nascimento da igreja, mas eu gosto muito desse momento. Eu acho que embrionariamente estava ali nascendo a igreja. Mas Jesus disse: sobre esta pedra. Eu não estava lá pessoalmente, mas parece, a meu ver, que eu vejo Jesus dobrando os dedos, dizendo assim: sobre esta pedra, né? E hoje nós temos como base da igreja a pessoa de Jesus Cristo, e várias figuras a Bíblia fala a respeito da igreja. Uma delas é que a igreja é a noiva de Cristo. Mas a igreja sempre passou por dificuldades. A igreja é peregrina. Nós somos cidadãos de duas pátrias, né? A nossa pátria final, ela não termina aqui. Paulo vai dizer: se nós confiamos em Cristo apenas para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, resta, portanto, a continuidade não dessa vida, mas uma outra vida, a vida eterna, quando nós teremos a plenitude da igreja. A igreja, na minha mocidade, por exemplo, ela enfrentava situações, ela viveu situações que não são muito diferentes da de hoje. Ela só tinha nuances diferentes, porque os tempos eram outros. Mas o pecado é o mesmo. O homem continua sendo pecador, desde Adão até hoje. É claro que a Bíblia trata essa questão do primeiro Adão, do segundo Adão, como foi que Cristo, não é, veio por decreto divino, assume a condição humana, o verbo se faz carne, portanto a carne é verbificada, mas o Logos, o Cristo, também é encarnado. E é exatamente pela proteção, pela direção desse Cristo vivo, que é o Senhor da igreja, que a igreja continua na sua caminhada. Os jovens da minha juventude, por exemplo, ele tinha necessidade de divertimento, de relacionamento, tudo. O relacionamento era mais difícil, mas ele era mais produtivo. Por quê? Porque não existia ainda na minha época a internet, não existia o celular, não existia todas essas redes sociais que nós dispomos hoje, mas a comunicação era verbal, os jovens estavam mais perto, estavam mais juntos. Pois é, e compartilhavam mais, né? Os cultos nas igrejas eram mais participativos, tinha-se mais presença, porque o conflito de diversão era menos, né? Não tinha tanto chamamento para os jovens. Então eu acho que a igreja tinha dificuldades, como tem hoje, mas ao mesmo tempo eu acho que havia mais comunhão, mais estar junto. Aliás, estar junto não significa também comunhão, mas havia mais comunhão e havia mais relacionamentos humanos. E ela, então, por isso ela se tornava uma igreja mais saudável, mesmo a gente sendo pecadores.
Eu creio muito, pastor, não sei se é a sua visão também, mas, por exemplo, quando a gente está junto, como igreja, a gente se ajuda. Um vai melhorando o outro, né, na personalidade, no tratamento do outro, que Cristo vai fazendo uma diferença na gente. Essa igreja aqui, cheia de tecnologia hoje, ela tem uma vantagem. A nossa igreja, há alguns anos atrás, as nossas igrejas, elas eram menos vantajosas nesse sentido. A gente tinha que ter o texto da palavra, a gente tinha que ter a palavra, a gente tinha que cantar. Muitas igrejas usavam a questão das cifras das notas musicais e o povo sabia. O povo ficou mais analfabeto nessas questões tão primordiais. O senhor chega a constatar isso? Com certeza. A gente tinha como temos ainda hoje, né, um chamado cantor cristão. Na minha época, eu até lembro, ele tinha 79 hinos, né? Mas até mesmo os analfabetos das nossas igrejas, era só tirar as primeiras linhas das estrofes, né, dos versos, e ele acompanhava com toda facilidade. Não existia toda essa quantidade de hinos que nós temos hoje. Então, aí por isso que o louvor ficava mais compacto, todo mundo participava, porque a capacidade de decorar era melhor, era mais facilitada. E estar junto é o papel mesmo de igreja, concordo com o irmão. Foi Barclay que disse que igreja é evento. Então, o culto sempre será um acontecimento importantíssimo na vida do crente, na vida das pessoas, a comunhão, as famílias, né? Eu sou daquela safra de crente que nasceu a criança, leva para a igreja para ser apresentada ao Senhor e formalmente à igreja. E a partir dali, a criança já era matriculada na escola bíblica dominical, né? E lembro também que os pais, hoje eu ainda faço isso na nossa igreja, quando apresentam a criança, os pais já adotam o missionário para aquela criança, né? Ele adota pelo PAN, esse plano de adoção missionária. De modo que na nossa igreja hoje ainda tem muitas crianças que já têm missionários adotados. Isso também é um símbolo do envolvimento, né? De trazer a família toda para a igreja, estar junto, se alimentar junto, sair junto. Eu acho que é nesse intercâmbio, nesse sentimento de estar junto, vem a empatia, da gente sentir a dor do outro, carregar as cargas um dos outros, como a palavra de Deus diz. Muito bem, pastor Jeremias. E essa igreja futura, né? Como é que o senhor vê a nossa entrada, a igreja chegando no século XXI, onde nós estamos aí enfrentando o homossexualismo, o divórcio, o aborto? Como é que o senhor vê essa igreja futura? Qual a sua esperança? Mas isso eu gostaria que o senhor desse uma dica para nós e seu parecer no próximo bloco. Ok. Voltamos, irmãos, com Família Batista em Foco. Estamos aqui com o pastor Jeremias e estamos aqui no finzinho do nosso programa. Lembre-se,
Toda terça, às 22 horas, www.hdprovideo.tv.br. Pastor Jeremias, como é que é a entrada da igreja no século XXI? Que respostas nós precisamos dar para as pessoas? Acho que a igreja ainda continuará sendo, pastor Toninho, o único órgão de redenção que Deus deixou na terra. Eu creio. A igreja, ela tem sempre o que dizer às pessoas, ao mundo, às famílias. E também acho que a família espera da igreja, o mundo espera da igreja. Porque a figura que Jesus usou para a igreja dele é que nós somos sal da terra e luz do mundo. São dois elementos de profunda lições que nos remete para a atuação. A luz atua como o sal atua. A igreja, eu acho que ao longo da sua história, ela aprendeu a conviver com várias diversas situações e ênfases em cada momento histórico, em cada século, a igreja foi atravessando por isso. Acho que a igreja está madura, está preparada. A palavra de Deus sempre terá as respostas para as questões espirituais, morais, éticas do homem. O homem, ele continua, em certos aspectos, o mesmo. Muda as circunstâncias, muda a história, muda a linguagem, a tecnologia avança, mas olha, o homem, enquanto homem, muita coisa dele permanece desde a criação. E a igreja está aí para dar essa resposta. Nós temos a palavra de Deus que ela é viva e eficaz. A palavra de Deus que transforma. A palavra de Deus que a Bíblia usa uma figura muito forte para dizer o que ela própria. Ela diz assim, eu sou martelo que esmiuça a penha, a rocha. Não é? Então, a palavra do Senhor tem, de fato, não é um chavão não, mas a palavra de Deus tem poder Amém. Para fazer nova criatura, transformar o homem velho em um novo homem. E quando a Bíblia diz que eis que tudo se fez novo, é de fato uma nova geração, no novo Adão que é Jesus Cristo. Não deu para reciclar o velho Adão, não deu para fazer nenhum melhoramento nele, não é? Nenhuma reforma nele. A Bíblia diz, eis que tudo se fez novo, tudo se fez novo. Então, a palavra de Deus ela vai continuar, como fez na reforma. Né? Lutero dizia, quem é Lutero? Quando começaram a chamar aquele grupo que aderiram à reforma de luterano, ele disse, mas quem é Lutero, senão um saco fétido de larvas? Ele disse, eu não fiz outra coisa senão anunciar a palavra. E quando a gente anuncia a palavra, quando a gente prega a palavra na sua fidelidade, na sua essência, naquilo que a Bíblia é, de fato essa palavra ela vai trazer transformação. E eu creio que a igreja deve ser portadora dessa palavra. Prega a palavra. Prega a palavra. Prega a palavra. Pastor Jeremias, nós estamos chegando no final. E eu não posso deixar de falar aqui da irmã Adelma, uma bênção na vida do pastor Jeremias. Você estava aí achando que o pastor Jeremias está desimpedido, né? A gente está bebendo aqui desse conhecimento todo, mas a Adelma é a mão direita do pastor Jeremias, é a mão esquerda. E nas suas considerações finais, pastor, nós vamos entrar agora, eu queria que o senhor desse aí um recado para a Adelma também, para a sua família. Fique à vontade, esse tempo é do senhor. Ok. Estou casado com a Adelma há 45 anos, a gente completou agora no dia 22 de janeiro passado. É uma alegria imensa e agradeço muito a Deus a oportunidade dele ter me dado a Adelma como o melhor presente neste mundo para a minha vida. E tivemos 2 filhos, não é? Os 2 filhos hoje já casados, a Adriana, a mais velha, e o Gleidson. E nós temos 4 netos. O Denis já vai casar para o ano, se Deus quiser, já está com 22 anos, fazer agora em março. Depois o Nicolas, o Gabriel e a Amandinha, que está com 7 anos. A família, pastor Toninho, e o irmão também vive isso, sabe? A importância da família para o ministério pastoral, para a vida do pastor, para a vida do ser humano, no geral, e para a igreja, não é? Então, eu não me penso, não é? Que pessoa seria eu sem a Adelma? Então ela é meu braço direito, meu braço esquerdo, ela me sustenta, ela me segura e nós estamos juntos vivendo para a glória de Deus. Foi um prazer. O seu recado aí para os homens que enfrentam as lutas do casamento. Então, casar é a melhor coisa, é bíblico, né? A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Não que ninguém
esteja fadado a ser infeliz porque ser solteiro, não é isso. Mas a família é um projeto de Deus. E aqui, pastor Toninho, não sei se você vai concordar comigo, mas eu vejo a família exatamente monogâmica, casamento heterossexual e indissolúvel. Amém. Há divórcio, há, mas a própria Bíblia responde, por causa da dureza dos vossos corações. Mas o padrão bíblico do casamento é o casamento indissolúvel, né? No plano de Deus é esse. Amém. Suas considerações, pastor? Foi uma alegria muito grande participar pela segunda vez do programa Família Batista em Ação e ter tido você como meu entrevistador, você que é o meu presidente da nossa ordem, uma pessoa muito achegada aos colegas, você que pastoreia os pastores de Guarulhos, aí o privilégio ainda se torna maior. Eu quero encorajar aos membros da igreja, aos irmãos, a divulgarem, não é, a assistirem a esse programa, os que já passaram e outros que virão, porque é um veículo importante para a comunicação e para a edificação do corpo de Cristo. Eu agradeço, pastor Toninho, a oportunidade. Obrigado, irmãos. Nós estamos terminando com mais um Família Batista em Foco. Não esqueça, toda terça, 22 horas, www.hdprovideo.tv.br. Eu quero aqui, nesse finalzinho, mandar um beijo para minha esposa, Alessandra, que fez aniversário dia 5 de fevereiro. Ale, eu te amo, muito obrigado por você ser essa bênção que você é na minha vida, na vida dos meus filhos. Você, como o pastor Jeremias disse da Adelma, você é tudo na minha vida, é meu braço, minhas pernas, minha cabeça. Muito obrigado por você me assistir, me suportar no sentido de dar suporte para a gente seguir em frente. Que Deus te abençoe. Irmãos, um grande feriado para vocês, um bom descanso. Deus abençoe a todos. Um cheiro no coração.